dia, gente! Começando aqui mais uma semana juntas. Hoje o nosso tema é como parar de deixar tudo pela metade. E esse tema pega muita gente, né? Tu já deve ter percebido que o que faz você estar aí muitas vezes paralisada. Bom dia, Daia. Travada mesmo aí nos teus resultados. Não é porque tu não sabe o que fazer. Mas existe aí uma dúvida de você em si mesma, de não conseguir aguentar até o fim. Sabe quando tu começa a fazer algo e aquele resultado ainda não chegou e aí você desiste? E quantas vezes tu começa, né, cheia de energia, naquela empolgação, um curso novo, um novo posicionamento, um novo projeto, uma nova ideia. Só que quando a primeira dificuldade aparece, você se convence de acho que ainda não é o momento, acho que isso não é pra mim. E isso vira, de certa forma, um padrão de deixar tudo pela metade. E talvez tu saiba, talvez não. Isso é emocional. Então não é racional de eu sei que eu preciso concluir isso aqui para começar a ter resultados, mas eu não vou concluir agora. Não, é emocional. É algo que tu não consegue controlar. Então, eu já começo aqui tirando as tuas culpas. Se tu é uma pessoa que começa as coisas e não consegue terminar, fica deixando aí tudo pela metade, o primeiro ponto que eu preciso que tu entenda é que não é tua culpa. Então, tira esse peso da culpa. Porém, é tua responsabilidade olhar para isso. É o que a gente vai fazer aqui hoje. Então, não é tua culpa. Então, o peso da culpa não vai te ajudar em nada. Ok, eu entendi que eu tenho um problema, que isso é emocional e que eu preciso resolver. Assume essa responsabilidade, sem peso de culpa. Vamos olhar pra frente agora. Se até aqui tu foi deixando tudo pela metade, agora é a hora de parar de deixar tudo pela metade. E vamos começar aí a concluir as coisas, para de fato ter os resultados que tu busca, né? Então hoje eu quero te mostrar o que acontece aí dentro de ti quando tu começa algo e não sustenta. O que tu precisa fazer aí para quebrar esse ciclo de tentar e desistir? Eu vejo muitas pessoas que chegam até mim, muitas terapeutas que falam eu começo animada, eu anoto tudo, eu faço um planejamento e aí elas ficam ali planejando, mas na hora de aparecer, na hora de colocar minha cara aqui no Instagram, que essa é uma das maiores dificuldades que vocês me trazem, parece que algo se desliga em mim e eu não consigo agir. E muitas acham até que é preguiça, mas não. É um medo de se expor, um medo de não ser suficiente. Isso tudo é emocional, como eu falei, né? Então não é que vocês têm preguiça ou estão de fato sem a capacidade de mostrar aquilo ali que tu quer, de oferecer aquilo ali que tu quer. Não é sobre isso. O fato é que o teu cérebro associa essa exposição, por exemplo,
com dor. E aí o corpo faz o quê? Te protege. Essa sensação de parece que eu desligo e não consigo agir é nada mais, nada menos do que o teu cérebro acionando proteções aí no teu corpo para de fato tu não conseguir agir, para não sofrer de novo. E proteger, nesse caso aqui, está relacionado a parar. E o parar é se sabotar. E talvez, quando tu para, mesmo entendendo, sentindo ali que isso é desconfortável e que tu não vai conseguir alcançar aquele resultado que tu quer porque tu está parando, inconscientemente vai ter aquela sensação de, mesmo doendo, aqui tá mais seguro. E aí o que o teu inconsciente aprende quando tu faz isso, tá? Desistir é seguro. Crescer é perigoso. E tu sabe que não é verdade. Só que eu sempre digo aqui, o que tu sabe, o que tu entende é a tua parte consciente. É só 5%. Quem comanda tudo isso aqui que eu tô falando é o teu inconsciente, que é 95%. Então, se tu não trabalhar o teu inconsciente, tu vai continuar parada, travada e sem concluir nada. Então, uma coisa que também vocês se enganam bastante é de que isso é falta de disciplina. E não é. Não é sobre falta de disciplina. É sobre falta de estrutura emocional mesmo, né? De fortalecer a parte emocional e de uma clareza de direção também. Aí eu trouxe aqui 3 pontos principais para que tu consiga sustentar o que tu começa, sem desistir, sem parar aí no meio do caminho, sem abandonar. O primeiro é identificar o teu gatilho de fuga. Por que que tu foge no meio do caminho? O que que faz tu parar? Quando que tu sente aí que tu não tá pronta, eu quero que tu pare, pense e avalie. Olha as perguntas que eu tô te fazendo aqui. Anota essas perguntas e olha pra ti e começa a pensar, tá, eu já vou repetir as perguntas aqui, mas o que que eu quero que tu pense? O que que hoje tu está deixando pela metade? O que que tu sabe que se tu concluísse, ia fazer tu crescer, ia fazer tu começar a ter resultado? Vamos começar por esse lugar. Tem várias coisas que tu tem pra resolver? Com certeza, mas vamos pegar aquela principal, a do momento agora, a que tá doendo mais aí, a que tu sabe que, nossa, se eu conseguisse fazer isso aqui, eu ia estar mais longe, eu ia estar tendo mais resultado. E aí nós vamos pro primeiro ponto aqui de identificar qual é o gatilho, então, da fuga disso, né? E aí, anota aí essas perguntas e eu quero que tu olhe para essa situação e tu avalie e se responda. Primeira pergunta que eu trago aqui é: o que te fez querer parar? No momento que tu pensou ali, eu vou parar por aqui, isso não é pra mim, o que que te fez querer parar? O que que tu sentiu? O que que tu pensou? O que que tu falou aí pra ti mesma? Outra pergunta. É quando tu sente que não tá pronta? Começa a avaliar. É quando tu sente que tu não tá pronta? Sim ou não? Quando não vem o resultado rápido? É aquela coisa, comecei aqui, tô fazendo, mas o resultado ainda não veio. Isso não é pra mim. É quando alguém te critica? A resposta que tu der para essas perguntas é o teu gatilho. Esse é o gatilho que faz tu abandonar, parar as coisas pela metade. Então, o primeiro ponto é identificar o gatilho da fuga.
O segundo ponto é criar microcompromissos. Não tem como tu sustentar uma meta muito grande sem dividir essa meta em pequenas partes. Não tem como tu sustentar um ano inteiro de trabalho em uma semana, por exemplo. Tu precisa aprender a sustentar a etapa em que tu está e o próximo passo. Quando tu entender isso, tu não desiste mais. Porque tu entende que existe algo grande para fazer, mas que tu dividiu em etapas. Tu precisa te ocupar com a etapa em que tu está e com o próximo. E pensar sempre assim, tá, agora concluí isso aqui. Qual que é o próximo passo? Por quê? Porque o todo assusta. E o todo é ver também que tu ainda não tem aquele resultado quando tu concluir esse todo. E isso faz tu desistir. Agora, quando tu tem a clareza de em que etapa tu está, qual é o próximo passo, e entende que tem várias etapas até chegar a esse resultado, tudo muda na tua cabeça. Entende? É assim que tu vai começar a programar também o teu cérebro para ele acreditar em ti. Por quê? Concorda comigo? Se tu tem, olha só como funciona na nossa cabeça. Tu tem uma meta muito grande para alcançar. Só que tu fica o tempo todo vendo ali que tu ainda não alcançou essa meta. É como se tu ficasse falando pra tua cabecinha ali que tu não é capaz. Só que se tu tem a clareza de dividir essa meta em etapas, sabendo aqui a primeira etapa, depois eu tenho que dar esse outro passo, depois esse outro passo. A cada etapa que tu conclui, tu informa o que pro teu cérebro? Concluir uma etapa. Estou evoluindo, vou pro próximo passo. Concluir essa outra etapa aqui. Estou evoluindo, eu vou pro próximo passo. E tu vai mostrando pro teu cérebro, sabe aqueles 95% lá que achava que tu era incapaz? Tu começa a provar que tu é capaz. E isso vai te trazendo um fortalecimento emocional. Não fica muito mais simples? A gente precisa aprender a comandar o nosso cérebro. E é assim que a gente aprende a comandar. Assim que a gente aprende a dominar mesmo. Eu sempre falo, a gente não domina o que a gente não conhece. No momento que tu entende como isso funciona e faz deste jeito que funciona, tu passa a comandar. Então não é mais aquele bloqueio, aquele gatilho de fuga lá que vai te parar. Por quê? Eu entendi o processo e sei qual é o gatilho que me ativa. Então, toda vez que esse gatilho for ativado, o que tu vai fazer? Ó, gatilho de novo. Mas eu já entendi que isso aqui não me para mais. Porque aí tu vai ter que aprender a lidar com isso. Talvez tu precise de ajuda para aprender a lidar com isso. Mas o primeiro ponto aqui é tu entender o que tu precisa fazer. Então, identificou o gatilho. Criou esses microcompromissos aí contigo. O terceiro é qual? Ter uma estrutura que te segure quando a emoção cair. Sabe? Quando o gatilho aparecer, eu vou ter que abrir a porta porque tem uma madame aqui querendo sair para fazer xixi. Vai lá. Aí ela fica aqui me cutucando a perna e chorando até eu abrir a porta. E ela faz isso sempre no horário da live, porque a porta estava aberta para ela antes. Mas vamos lá. Então, quais são os 3 pontos principais? Primeiro, identificar o gatilho. Segundo, criar os microcompromissos aí contigo, certo? Estruturar ali a tua meta, dividir, entender sempre qual que é o próximo passo. O terceiro é ter uma estrutura que te segure quando a emoção cair. O que é quando a emoção cair? É quando aquele gatilho aparece? É quando tu não está motivada? É quando tu tá naquele dia que as coisas não estão muito favoráveis aí? Aqueles dias desafiadores, sabe aqueles momentos que vão acontecer ali das pedras pelo caminho? Porque por mais que tu entenda o caminho, que tu saiba das etapas, o próximo passo, vão ter desafios, principalmente
Quando acaba uma etapa e tu vai pra próxima, que tu tem que dar aquele próximo passo, subir mais um degrau, os desafios vêm. Tu precisa ter uma estrutura aí pra segurar isso. E aí que é por isso que eu criei, principalmente, né, para as terapeutas e para as profissionais dessa área, esse método que é o VMS. Porque lá a gente tem todos os passos para aprender de forma que tu vai conseguir sustentar qualquer resultado que vier e as dificuldades do caminho. Porque lá tem a parte de autoconhecimento. Então tu vai entender como tu funciona, o que funciona pra ti, os teus bloqueios, todos esses gatilhos aí e como administrar e sustentar tudo isso. E também a parte estratégica, né? Porque eu sempre falo, vender desenvolvimento humano, vender saúde mental, não é como vender qualquer outro produto. Então existem estratégias específicas porque de fato é algo mais sensível, né? E aí lá tem a base estratégica, tanto emocional como também a parte estratégica profissional, né? Pra quê? Pra te não desistir mais no meio do caminho. E eu sempre falo, né, que esse treinamento ele não é um curso pra te ensinar, te ensinar a postar, te ensinar a fazer conteúdo, não, é um método pra te aprender a se sustentar. Não só sustentar o processo em si, porque tu precisa aprender a sustentar todo esse processo que a gente tá falando aqui, mas aprender a sustentar também o teu resultado. Porque às vezes a gente quer crescer, quer ter um resultado maior, só que quando aquele resultado maior chegar na tua mão, tu acaba assustando, porque tu vê que tu não tem como sustentar aquilo. E eu sempre gosto de parar pra refletir, né? Tá, o que tu quer? Quem que tu quer ser? Tá, eu quero tal resultado bem grande, ok. Mas tu tem estrutura, eu digo emocional e até física mesmo, pra sustentar esse resultado? Então a gente tem que parar e refletir. Por quê? Porque às vezes tu quer ser muito grande, mas tu não tem essa estrutura ainda. Então quando esse resultado chegar, o que que acontece? Tu assusta e tu perde. É aquilo de chegar lá no topo e cair. Por quê? Eu falo por mim, hoje eu tenho um número limitado de alunas, por quê? Porque é o que eu tenho estrutura aqui para sustentar. É prioridade para mim acompanhar todas as alunas de perto. Por quê? Não tem como eu entregar um treinamento de desenvolvimento pessoal e te deixar sozinha no caminho. Não tem como. Tanto que dentro do treinamento, além do acompanhamento de mentoria por 1 ano, tem até sessões individuais, porque vocês precisam de ter esse alinhamento comigo. Então tem o acompanhamento individual, tem a mentoria lá, que é um acompanhamento em grupo, porém de forma personalizada, que eu consigo acompanhar cada uma individualmente, e mais o suporte direto comigo. Sem falar no presentão que a turma 2 está ganhando, que é a nova ferramenta de atualizações de memórias. A gente teve sexta-feira a primeira aula, foi incrível. E não tem como, gente. Não tem como tu não ter resultado e nem como tu continuar deixando as coisas pela metade aí com acompanhamento como esse, né? Então, gente, eu quero que vocês olhem para tudo isso, respondam as perguntas que eu dei aqui. Olhem para os 3 passos. Tu tem hoje o conhecimento de quais são aí os gatilhos que fazem tu fugir. Responda as perguntas que eu trouxe. Se responda, porque tu precisa identificar isso. Depois, você precisa dessa clareza, das etapas que tu precisa, de qual é o próximo passo, para te não parar mais. O todo sempre vai assustar. E aquela sensação de tô fazendo e o resultado ainda não veio, tende a te fazer desistir também. Tu só vai parar de desistir quando tu tiver essa clareza de entender. Ok, finalizei essa etapa, estou cumprindo, estou concluindo, vou pro próximo. Estou evoluindo. Concluí essa outra etapa, ok, concluí, vou pro próximo. Tu vai provar pro teu cérebro que sim, tu é capaz. O teu cérebro precisa que tu prove para ele que tu é capaz, que
tu está concluindo, que tu está fazendo, porque caso contrário, ele vai te sabotar sempre. A consistência, ela não nasce da confiança. É o contrário. A confiança nasce da consistência. E é por isso que eu digo que o VMS se tornou um filho meu, né? Porque eu criei ele exatamente com essa estrutura aí. Porque lá no início eu não tive isso. E aí, o tanto que eu fiquei dando murro e ponta de faca, como a gente fala, a quantidade de vezes que eu parava e desistia por não ter esses conhecimentos, foi um tempo assim que eu olho e penso, nossa, quanto tempo que eu perdi. E aí virou uma missão pra mim, não deixar que vocês passem por isso. Então todos esses anos de estudo, de dedicação, de prática, eu condensei aí em um método passo a passo para vocês terem os resultados muito mais rápidos e com o meu acompanhamento, claro. É uma estrutura para ti, de fato, parar de viver esses ciclos aí de tentativa e desistência, né? E no final conseguir sustentar o processo e o resultado que tu vai ter também. Eu gosto de... Tem uma frase que eu gosto muito. Eu não sei de quem é essa frase, mas pra mim ela faz muito sentido, que é: não existe, ou melhor, quando tu deixa tudo pela metade, tu tá deixando a tua vida pela metade. Por quê? Não existe autoestima, não existe segurança sem conclusões. Quando tu começa tudo e não conclui, a tua autoestima vai lá pra baixo. A tua segurança vai pro pé. Aí aquele sentimento de, eu sou insegura, eu não confio em mim, eu não acredito em mim, vai cada vez ficando, reforçando mais. Então tu precisa entender que se a meta é grande, o que a gente faz? Não é desistir da meta, é dividir a meta em etapas menores que tu vai enxergar, provar para ti mesmo, pro teu cérebro o tempo todo que tu está concluindo coisas. Tu precisa ter essa visão de conclusão. Bom dia, Araci, querida. Só que talvez tu não consiga fazer isso sozinha, né? Por isso que eu criei o método. Porém, nessa turma 2, a gente já está encerrando as aplicações. Eu já expliquei para vocês, precisa passar pela aplicação, por quê? Primeiro, o número de vagas é limitado, porque eu quero e faço questão de acompanhar cada uma de vocês. Mas para isso a gente precisa estar alinhadas, né? Se o que eu tenho para entregar é o que tu precisa, se está no teu momento, então tu passa pela aplicação, a gente tem essa conversa, e aí se for o teu momento, se for a hora certa para o que eu tenho para te entregar e o que tu precisa de mim, é isso, a gente alinha, continuamos juntas. Se não for, sem problema nenhum, tu pega os direcionamentos que eu vou te dar lá nessa nossa conversa, aproveita eles aí pro teu momento e seguimos, a nossa amizade continua, né? Eu sempre digo. Mas, provavelmente esse ano vai ser a última turma. Então, se tu não quer entrar o próximo ano perdida, desistindo, deixando tudo pela metade, hoje e amanhã são os últimos dias para te preencher lá a aplicação, tá? O link tá na bio. É a última chamada mesmo, uma última chance para te ter esse acompanhamento, gente, durante um ano. Então a gente vai praticamente passar 2026 todinho juntas. Imagina o resultado que tu vai ter quando chegar essa época aí do ano que vem. O quanto tu vai estar comemorando. E aí eu quero que tu olhe pra tua vida hoje. Talvez tu esteja hoje desanimada, frustrada, triste ali contigo mesma, né? Por tudo que tu deixou talvez de fazer durante o ano, por tudo que tu abandonou, por tudo que tu já começou e deixou pela metade. Só que tu pode agora começar a fazer diferente. E eu estou aqui disposta, empolgadíssima pra gente fazer isso juntas.
Só que existe uma parte aí que só tu pode fazer por ti, que é dar esse próximo passo. Qual é o próximo passo hoje? Tu estava aqui, tu entendeu que tu precisa entender o que te sabota aí, tu precisa ter essa clareza de que etapas tu precisa para chegar no resultado que tu quer. Só que talvez tu não consiga fazer isso sozinha. Então eu estou aqui pra gente fazer isso juntas. Certo, gente? Uma ótima e abençoada semana para vocês. A gente tem a semana recheada aqui de lives, todos os dias, às 9 horas, a gente tá juntas aqui. E as lives, elas têm uma sequência, então eu já disse pra vocês, né? Façam um caderno pras lives, porque essas lives vão continuar. É todos os dias, sem data pra terminar. Então, eu nem sei que live a gente tá hoje, que número, mas a gente já deve ter feito aí, fora as lives da quinta, que é o nosso projeto lá, 50 Tons para o Sucesso, que a gente já tá na 42, se eu não me engano. Já deve ter mais umas 20 lives aqui. Todas elas têm ali como se fosse uma sequência. Então, peguem caderno, tragam pra live, assistam de novo, anotem e façam os exercícios que eu passo, as perguntas que eu trago para vocês refletirem e olharem para a vida de vocês. E eu tenho certeza que vocês já vão começar a ter muito resultado. Ó, a Araci tá aqui, tá sempre aqui, né, Araci? A Araci já me trouxe vários depoimentos de transformações, de crescimento que ela teve só com essa ajuda que eu dou aqui para vocês de assistir as lives, dos conteúdos, um outro direcionamento que eu já dei para ela lá no direct. Então vocês aproveitem isso, porque, gente, de fato, tudo que eu trago aqui para vocês é coisas que ou eu já vivi ou as minhas alunas, as minhas mentoradas já viveram, já passaram. Então, não é nada fundamentado em pesquisa, não. É estudo, é prática, é aplicação validada. Então, o conteúdo é riquíssimo. E é aquilo que funciona de verdade, né? Eu busco simplificar o máximo possível para trazer para vocês de uma maneira que simples, que vocês consigam aplicar na vida de vocês hoje mesmo. Certo, minha gente? Então, fiquem com Deus, uma semana abençoada para vocês. Um beijo no coração. E amanhã eu espero vocês aqui de novo, às 9 da manhã. Beijo, beijo.